Olá, queridos, tudo bem com vocês? E chegamos ao último vídeo do Projeto Primícia 2026. Foram até então 11 vídeos, 11 formas compartilhadas de como se conectar com Deus e com aquilo que os céus estão dizendo. E hoje vamos para a 12ª forma de se conectar com Deus e com aquilo que os céus estão dizendo. E hoje vamos falar sobre alinhamento com o propósito, quando o céu coopera. Nada no reino de Deus acontece por acaso. Quando uma vida se alinha ao propósito de Deus, o céu entra em movimento. Porque propósito não é algo que inventamos. Propósito é algo que descobrimos, porque ele nasce no céu, ele é revelado pelo Espírito de Deus e se manifesta na terra. Porque Efésios 2:10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que Deus já preparou caminhos, Deus já preparou conexões e Deus já preparou obras, mesmo antes de darmos o nosso primeiro passo. Porque quem anda no propósito não caminha sozinho, caminha com a cooperação dos céus. Ou seja, quando você se decide alinhar com aquilo que os céus estão dizendo, quando você decide se alinhar com o propósito de Deus para a sua vida, Deus vai abrir os caminhos para você. Quando você caminha com o direcionamento dos céus, com aquilo que Deus quer de você, Deus se encarrega de abrir as portas para você. Deus se encarrega de caminhar com você, de abrir o caminho para você. Agora, quando você quer caminhar segundo as suas direções, segundo aquilo que você acha que é certo, ou segundo aquilo que o mundo diz que é certo, você vai dar de cara com portas fechadas, ao qual você não tem capacidade de abrir. Porque há portas que só Deus pode abrir, há portas que só Deus pode fechar. Então nós precisamos andar em direção àquilo que Deus está falando, porque quando você obedece a Deus, Deus prepara o caminho para a realização do propósito. E o que é alinhamento com o propósito, Romo? Alinhamento com o propósito é viver em concordância com o que Deus pensou, planejou e liberou no céu a nosso respeito. Porque não é apenas fazer coisas boas, é fazer coisas certas, no momento certo, no tempo certo, da maneira correta. Olha o que diz Salmos de número 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando o propósito governa os passos, Deus confirma o caminho. Porque alinhamento com o propósito ativa a cooperação dos céus. É o que eu disse antes. O céu coopera com quem anda alinhado. Há portas que se abrem, conexões que surgem, livramentos acontecem e recursos se manifestam. Por quê? Porque quem tem posicionamento gera provisão. Quem tem direção gera aceleração. Porque quando estamos desalinhados, até o esforço cansa. Mas quando estamos alinhados, até o impossível flui. Então, quando você se mantém alinhado, as conexões são feitas da parte de Deus. Você começa a conhecer pessoas que vão te impulsionar a crescer, vão te impulsionar a ser melhor, a caminhar de forma concreta. Então você precisa fazer conexões e estar alinhado com aquilo que os céus estão dizendo, alinhado com o propósito de Deus. Você já descobriu qual é o propósito de Deus para sua vida? Você já descobriu o que Deus quer de você e fazer através de você? Ouça o que os céus estão dizendo. Alinhe as suas decisões, as suas ações, suas atitudes, suas palavras com aquilo que Deus tem para você, com o propósito de Deus para você. E você verá que Deus vai realizar coisas grandiosas através da sua vida, como portas abertas, como conexões feitas da parte do céu. E você vai ser uma bênção na vida de alguém. E com isso nós aprendemos um princípio espiritual muito poderoso que diz: o propósito ativa conexões espirituais, portas e destinos. Deus não libera recursos para distrações, Ele libera recursos para as missões. Porque quem vive sem propósito depende da força própria.
mas quem vive no propósito experimenta a força do céu. E Rômulo, quais são os sinais de desalinhamento? O que o desalinhamento com o propósito gera em nós? Vamos ver? Gera muito esforço e pouco resultado. Constante sensação de frustração espiritual. Portas fechadas repetidamente. Vida ativa, mas sem fruto permanente. Nem toda porta fechada é ataque. Muitas das vezes é redirecionamento. Então pare de achar que toda porta que se fecha na sua vida é ataque do diabo, ataque maligno, ataque de pessoas que não querem seu bem. Não, muitas das vezes é que você não está totalmente alinhado com o propósito. O estar desalinhado com o propósito pode fazer com que portas se fechem na sua vida. Portas que Deus abriu, Ele mesmo fecha, porque sem alinhamento não há constância, sem alinhamento não há como crescer, como avançar no propósito de Deus, porque Deus não tem compromisso com aqueles que não estão alinhados com a tua palavra. Deus não tem compromisso, Deus não faz nada na vida de quem não quer se conectar com os céus e com aquilo que Ele mesmo está dizendo. Então se conecte com Deus, se alinhe com o propósito de Deus, porque você vai entender e vai viver o melhor de Deus para este tempo, na sua vida, na sua família, no seu ministério e em tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Porque quando você se alinha, o céu se compromete com o caminho que você vai percorrer. Porque propósito não apenas revela o destino, mas ele ativa a cooperação celestial. E queridos, vamos encerrar esse último vídeo fazendo a nossa última declaração profética. Declare comigo. Eu declaro que minha vida está alinhada com o propósito eterno de Deus. Meus passos são confirmados pelo Senhor, minhas decisões são guiadas pelo céu e meus caminhos cooperam com o plano divino. Não ando fora de tempo, nem fora de rota. Estou posicionado para viver conexões, portas abertas e destinos estabelecidos por Deus. Amém. E queridos, graças ao Senhor, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e ao fim do projeto Primícia 2026. Algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus me chamou para fazer, não só para crescimento pessoal, mas para abençoar e fazer com que pessoas cresçam e se conectem ainda mais com o Senhor. E eu quero encerrar esse vídeo citando o que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz: Ebeneze, até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi simples chegar ao final dessa primícia. Eu sei que parece algo simples você gravar 12 vídeos e você postar na internet, mas às vezes eu tive que abrir mão de sono, abrir mão de coisas que eu tinha que fazer aqui para poder cumprir isso. E a Bíblia nos orienta que o melhor é o terminar as coisas do que o começar. E graças a Deus que nós conseguimos concluir esse propósito para a honra e glória do Senhor. Hoje nós temos aí disponíveis 12 formas que nós podemos nos conectar com Deus e com aquilo que os céus estão dizendo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Muito obrigado por você estar compartilhando com pessoas esses vídeos e tenha certeza que esse compartilhamento vai gerar frutos para o reino de Deus. Beijão no coração e que Deus te abençoe a cada dia mais. Até mais!